Olá pessoal, feliz dia de hoje, espero que vocês estejam muito bem. O material que eu vou compartilhar com vocês hoje foi feito do fundo do meu coração e fruto de um estudo longo nas últimas 3 semanas. Hoje vamos falar sobre coronavírus. Todas as notícias, todo mundo está debatendo esse tema e eu pensei que eu não poderia ficar de fora. Justamente porque selecionei aspectos, insights, inputs, desde a base, desde o básico até o avançado, até estratégias avançadas que a gente pode introduzir no nosso dia a dia, mas sempre pensando na orientação personalizada com o seu médico e com o seu nutricionista. O intuito desse vídeo não é te passar uma receita de bolo. O intuito desse vídeo não é te dar dicas para que você possa aplicar na sua vida para sempre. São dicas pontuais. São dicas que eu venho fazendo comigo mesmo e venho contribuindo com os meus pacientes no âmbito do consultório para que eles possam se fortalecer, se equipar e se estruturar para, no caso de contrair o vírus, a gente conseguir ter realmente um suporte imunológico adequado. Meu nome é Rodrigo Mendanha, eu sou nutricionista, trabalho com a nutrição holística, essa visão integrada do ser, corpo, mente e espírito. E nesse vídeo de hoje eu peço que você fique comigo até o final, para que a gente consiga entender as bases, entender o caminho e no final passarei estratégias específicas para que vocês possam colocar na cabeça de vocês que desde o básico até o avançado nós temos possibilidades para trabalhar e para deixar o nosso sistema imunológico imunocompetente. O que significa uma competência? Se eu sou competente, eu consigo gerar um resultado positivo. Se eu tenho um sistema imunológico imunocompetente, então ele está apto, ele tem habilidade, ele tem força, ele tem estrutura para poder suportar, por exemplo, um vírus que seja influenza ou coronavírus. E eu acho que precaução nunca é demais, e para a gente se precaver, essas estratégias foram estudadas nas minhas últimas 3 semanas. Eu peguei essa temática e falei, vou me aprofundar, vou esgotar esse assunto e vou trazer para o meu público, trazer para a minha audiência estratégias básicas e avançadas para que vocês possam entender todo o contexto nutricional e também energético, emocional e comportamental que está envolvido nesse tipo de acometimento, nesse tipo de pandemia mundial. Bom, para a gente começar, eu acredito que a mensagem inicial que eu queria muito que ficasse no coração de vocês é que nós precisamos vibrar na frequência positiva. Isso não quer dizer pensamento positivo o tempo todo. Meu Deus, não vou pegar o coronavírus. Meu Deus, isso não vai acontecer comigo. Não é assim que a coisa funciona. A gente precisa treinar o nosso inconsciente, o nosso subconsciente e o nosso consciente para que a gente realmente tenha a noção do que está acontecendo. E hoje eu falei nos stories que se a gente ficar vibrando no medo, na angústia, na agonia, no desespero, a lei da atração vai possibilitar que esse vírus chegue mais perto de nós. Então, o primeiro set point para a gente iniciar essa conversa é: pode ser que aconteça com você. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te dar ferramentas, te mostrar um caminho possível para que você possa estar com o seu sistema imunológico e com o seu organismo preparado para tudo que possa acontecer, com enfoque imunológico, com enfoque no nosso sistema imune, nosso sistema de defesa. E aí, eu tenho aqui do meu lado todo o roteiro que eu criei para isso. Então, vou traçando os aspectos pontuais para vocês e trazendo o que eu fiz nessas últimas 3 semanas, qual foi o meu estudo e o que eu estou aplicando comigo e com os meus pacientes. Quero deixar claro que esse vídeo não é um vídeo explicativo, não é um vídeo de dicas. Sempre procure o seu nutricionista, sempre procure um médico para poder te orientar de forma individualizada e personalizada. Não existe suplementação igual para todo mundo, não existe dosagens iguais para todo mundo.
tudo precisa ser feito de uma forma minuciosa e tudo precisa ser feito de uma forma individualizada, certo? Para a gente começar, o nome de toda essa estratégia que a gente está traçando aqui, eu determinei o seguinte: esquema para a gente poder traçar uma estratégia de combate e montar um arsenal preventivo e terapêutico. Então, todo esse arsenal que eu vou trazer para vocês hoje são possibilidades. Possibilidade de atuação, possibilidade de usar a nutrição e as ferramentas da nutrição a nosso favor, certo? Orientações gerais para a gente começar o vídeo. Primeiro, obviamente, lavar as mãos de uma forma adequada. Lavar a mão não é só esfregar, é passar em todos os dedos, tanto nas duas facetas da mão. Então, lavar a mão corretamente e esterilizar com álcool 70%. Só álcool 70%, na maioria dos casos, não resolve. Então, a gente precisa fazer o processo de lavagem e depois o processo de esterilização. Segundo ponto, obviamente, evitar aglomerações urbanas, e todo o contexto governamental já está colocando ordens para isso, as escolas já estão fechando, alguns órgãos públicos estão se movimentando nesse sentido. Então, de uma forma geral, o Brasil já está colocando em prática algumas ferramentas para que se evite realmente essas aglomerações urbanas que podem multiplicar o vírus. O problema do vírus não é nem o potencial viral que ele pode ter a capacidade de gerar uma morte, mas a preocupação principal que a gente está trabalhando é a dificuldade em conter esse vírus, porque ele tem um espalhar, ele tem um multiplicar muito rápido, ele se multiplica com muita facilidade. Então, estratégias de contenção e de precaução são a nossa peça-chave para a gente entender esse começo da ideia. E aí, seguindo, usar a máscara ou não? Bom, se você quiser usar a máscara, ninguém vai te impedir disso, tá tudo bem. Agora, a necessidade, a gente precisa realmente entender e internalizar que o principal, caso você vá espirrar ou tossir, fazer isso com os cotovelos e não direto na mão, porque a mão é um dos maiores veículos de contágio. Então, ao espirrar ou ao tossir, faça isso com os cotovelos. Um dano pode ser preservado e evitado nesse sentido. Seguindo, eu acho que o ponto principal desse vídeo, no qual a gente vai trabalhar bastante, é na parte de modulação intestinal. Por que modulação intestinal, Rodrigo? Qual é a ideia disso? Por que a gente precisa focar no intestino? Porque o intestino é a nossa grande fábrica imunológica. É onde tudo acontece. É onde nossas células de defesa são sintetizadas, são produzidas, e mediante um perfil de microbioma, a gente consegue entender se esse organismo, se esse metabolismo, se essa máquina biológica vai ter suporte suficiente para sustentar o vírus, para combatê-lo e para não gerar repercussões negativas, que no caso dos grupos de risco, que a gente se preocupa mais, que são pessoas imunossuprimidas, idosos acima de 50 anos. Então, tomar a cautela, tomar realmente atitudes para que a gente entenda todo esse contexto e como que a gente pode combater e se preparar, produzir esse arsenal no combate a esse contágio. Pode ser que a gente contraia o vírus, pode ser que ele chegue até nós, mas se tivermos defesas imunológicas imunocompetentes, com certeza toda essa carga viral vai poder ser minimizada e os efeitos disso também serão minimizados. E aí, o resumo da obra de hoje é modulação intestinal individualizada. Cada um tem um intestino, cada um tem um microbioma que compreende os organismos que estão naquele bioma. Então a gente precisa entender que o começo de tudo, a nossa ferramenta principal de trabalho é a parte intestinal. O resumo desse vídeo é que se a gente conseguir fazer uma modulação intestinal para cada pessoa, e eu como nutricionista no consultório prezo por isso e acredito que isso seja realmente algo efetivo, então a gente começa por aí, o nosso grande maestro, que é o nosso trato gastrointestinal.
Bom, a nossa ideia principal além de modular o nosso microbioma intestinal, induzindo, otimizando um perfil bacteriano positivo, no qual essas bactérias vão estar fazendo todo o processo digestivo, absortivo e distribuição de nutrientes de uma forma adequada. Então a gente precisa otimizar o nosso suporte do eixo intestino, imunidade, cérebro, hormônios e neurotransmissores. Todo esse eixo funciona numa cascata que se retroalimenta. Então, se a gente conseguir modular e equilibrar esse eixo, as coisas vão fluir com muito mais facilidade. E aí, nessa modulação individualizada do microbioma, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que o principal é remover os agressores. Muito mais do que ficar colocando coisas, a gente precisa remover o que pode gerar um desequilíbrio, remover o que agride todas as nossas paredes intestinais, nosso estômago, nossas vilosidades, todo esse aparato do trato gastrointestinal. E aí, se a gente remove os agressores, quem são esses agressores? O que a gente precisa excluir ou evitar ao máximo? Produtos alimentícios industrializados, que não são alimentos. Produtos industrializados feitos pela indústria. Obviamente que nem todos da indústria são ruins. Nós temos uma indústria hoje saudável, muito ativa e que tem vários recursos a nos oferecer, mas em geral produtos processados, ultraprocessados, empacotados, congelados e por aí vai, não são nada benéficos, vão desequilibrar, vão desmodular todo esse microbioma. Então, tirar essa agressão já é o começo da nossa história. E aí, se você viu o nome difícil nos ingredientes, se tem aquela lista de ingredientes gigantesca que você nem sabe o nome daquelas coisas, desconfie e olhe com outros olhos. Então, bebidas alcoólicas, açúcar, bebidas açucaradas, corantes, conservantes, tudo isso precisa ser evitado. Segundo ponto, mapear a necessidade de introduzir os 6 R's da nutrição holística. Os 6 R's da nutrição holística foi uma metodologia que já vem da nutrição funcional, que é a metodologia dos 4 R's, 5 R's, tem algumas nomenclaturas diferentes. Eu criei a minha, que for os 6 R's. Então, nos 6 R's, caso haja necessidade, a gente pensa em remover, que já é o passo anterior que eu tinha citado para vocês, remover os patógenos, remover os agressores. Segundo ponto, reparar todo esse ambiente com algumas estratégias específicas que a gente faz no consultório. Terceiro ponto, reinocular as bactérias positivas, trazendo os prebióticos para ação e modulando todo esse ambiente das nossas cepas bacterianas que nós chamamos de probióticos. O probiótico é a bactéria em si, o pré-biótico é a comida do probiótico. Terceiro ponto, quarto ponto, a gente pode reinocular, recolocar. Reinocular e recolocar são duas coisas similares, mas diferentes, tá? A gente precisa reinocular alguns perfis de bactérias e a gente precisa recolocar algumas coisas do tipo enzimas digestivas, tá? São coisas similares, mas que acabam sendo diferentes na prática. Reequilibrar, então a gente precisa entender como esse contexto foi melhorado e equilibrar esse sistema novamente. E o último R que eu botei é do reconectar, reconexão principalmente com a digestão da vida. Nós pensamos que a digestão é simplesmente um processo que a gente coloca a comida na boca, faz o processo mecânico, esse alimento desce, é digerido, absorvido, distribuído e depois a gente elimina nas fezes o que não foi aproveitado. Mas, apesar desse processo ser verdadeiro e ser genuíno, o principal ponto é a gente pensar na digestão da vida. Como você está digerindo seus problemas, como você está digerindo a sua carreira, como você está digerindo os seus relacionamentos, como você está digerindo todas as situações conflituosas e desafiadoras que a vida tem colocado na sua vida. Então, esses seriam os 2 pontos iniciais. Seguindo, a gente pode investir expressivamente no uso de pré-bióticos. Mas por que, Rodrigo? Muito se fala em probiótico. Qual a ideia do pré-biótico? Não adianta, na maioria das vezes, a gente colocar probióticos num ambiente desequilibrado, num ambiente desregulado, num ambiente que não está em equilíbrio, em homeostase, como a gente fala cientificamente. Então, é muito mais interessante eu inserir pré-bióticos, que são
alimentos dos probióticos do que eu ficar colocando probiótico naquele ambiente sem saber qual tipo de bactéria eu estou alimentando, qual tipo de expressão bacteriana eu estou reproduzindo. Então, resumo da obra. Quais são os pré-bióticos que eu poderia colocar? Banana, cebola, chicória, maçã, batata doce, alho poró, abacate, biomassa de banana verde, mel, kiwi, alcachofra, cogumelos e aspargos. Certo? Esses seriam os pré-bióticos. Seguindo, a gente teria um investimento nas fibras solúveis e insolúveis, justamente para principalmente gerar ácidos graxos de cadeia curta, que tem total relação com saúde intestinal, com uma melhor metabolização, um melhor aproveitamento dos nutrientes e principalmente uma eficiência digestiva aumentada, sem produzir resíduos metabólicos negativos. E a gente pode colocar aveia, psyllium, farinha de linhaça, entre outras possibilidades que a gente tem em relação a fibras solúveis e insolúveis. Suplementação, se necessário. Eu gosto de usar comigo e com os meus pacientes glutamina fermentada. A glutamina, pessoal, a gente confunde muito a ideia da glutamina porque diretamente a glutamina não age no sentido imunológico. É o que os estudos têm trazido, não é uma opinião do Rodrigo, é uma opinião científica. E, nesse sentido, a glutamina fermentada, que advém, por exemplo, da beterraba, da cenoura, ela tem uma capacidade de nutrição dos enterócitos, que são nossas células intestinais. Não só a glutamina fermentada, a glutamina normal também, mas a glutamina fermentada eu vejo que na prática ela funciona melhor. Tá? Mediante as experiências com os pacientes, a glutamina fermentada tem sido muito mais benéfica no sentido de aproveitamento. Segundo ponto, a gente pode reintroduzir, recolocar, reinocular os probióticos, uma série de lactobacilos e bifidobactérias, obviamente com orientação do seu nutricionista para saber as quantidades específicas e quais bactérias usar. E aí, por fim, a gente pode usar, talvez, simbióticos, biomamps, estratégias intestinais também que podem servir para modular esse sistema, além dos nucleotídeos, que também se apresentam como uma boa possibilidade, mas tudo com orientação profissional. Não faça nada sozinho. Saindo um pouco da parte intestinal, a gente vem para uma parte muito importante, o manejo do estresse. Se a gente está estressado, se a gente está naquele loop negativo de ansiedade, medo, estresse, nós estamos liberando vários sinais biológicos que induzem a respostas hormonais e respostas de neurotransmissores que não nos ajudam. Então, manejar o estresse, percebam que pessoas estressadas, pessoas ansiosas, normalmente apresentam colites, doença de Crohn, tem problemas intestinais ou de constipação ou de síndrome do intestino irritável, não digerem bem os alimentos, então indigestão, flatulência, gases, abdômen estufado, inflado, são sintomas muito recorrentes. Se você é desse time, com certeza você já está se reconhecendo. Então, manejar o estresse vai muito além do que só controlar esse estresse. São várias repercussões metabólicas que acontecem devido ao início do nosso input, do nosso estímulo agressor. Então, procurar fazer coisas que se apresentam como hobbies, procurar o lazer, estar mais com a família e, com certeza, no âmbito de aglomerações urbanas, ficar mais em casa, se aproximar, né, do nosso ciclo familiar, com certeza vai ser benéfico. E, nesse sentido, no âmbito biológico, nós estamos pensando em reduzir o cortisol, que pode gerar outros problemas, principalmente intestinais. A gente já tem uma relação muito forte cortisolêmica e serotoninérgica. Aonde que a serotonina é produzida em maior quantidade? No nosso ambiente intestinal. Cerca de 70% dessa serotonina, que é o nosso hormônio de prazer e bem-estar, é produzido no intestino. Então, nós temos estudos científicos que mostram a relação da depressão, por exemplo, com um intestino desequilibrado, com um intestino que não tem bactérias boas para metabolizar, para digerir, para absorver, para distribuir esses nutrientes. E, obviamente,
a gente conseguir induzir aí as endorfinas e a dopamina, né? Ter prazer, bem-estar, com certeza vai nos ajudar nesse processo de proteção, de imunidade do nosso organismo. Modulação circadiana e otimização da qualidade do sono. Quem não dorme não recupera. Quem dorme muito tarde acorda cansado. Quem não dorme direito não desintoxica direito, não produz hormônio direito, não revitaliza o organismo de uma forma correta. Então, alguns princípios básicos. Jantar mais cedo para realizar a digestão logo até o período até se deitar. Desligar todas as luzes e microluzes do quarto, luz do videogame, luz da TV, luz do Wi-Fi, nenhuma luz, quarto totalmente escuro, o mais escuro possível, justamente para esse estímulo de luz, esse estímulo luminoso não chegar na sua retina e ter uma repercussão cortisolêmica, aumentar o seu cortisol e aí você ficar naquele sono ali picado, aquele sono que você acorda toda hora no meio da noite e principalmente não ter um sono de qualidade. Deixar o celular longe ou desligado ou até mesmo fora do quarto para você não ficar com o celular no rosto, se distraindo, aquela luz no seu rosto, acelerado no Instagram, mais agitado, mais ansioso e com o pensamento acelerado. Tudo isso vai prejudicar a sua qualidade de sono. Buscar deixar as tarefas do próximo dia organizadas para não gerar ansiedade. Então, planejei, tenho meu planejamento ali certinho, já sei o que eu preciso fazer, não vou ficar ansioso. Ansiedade reproduz um monte de efeitos negativos e todos nós somos ansiosos, então precisamos pensar nisso. Finalizando essa parte de manejo do estresse e da modulação circadiana, todas as questões envolvidas na síndrome do pensamento acelerado, que é algo que eu apresento na minha rotina, na minha vida. Chega de noite antes de dormir, eu estou pensando em um monte de coisa, nas palestras, nos cursos, nos textos que eu preciso fazer, e isso acaba prejudicando muito o meu sono. Então lembrem dessa máxima, quem não dorme direito não faz nada direito, no sentido metabólico, no sentido de saúde. Estratégias nutricionais, Rodrigo. O que você faz, o que você aplica com seus pacientes de eficiente? Pessoal, nada mais, nada menos do que chás. Adoro chás no período da noite, não só por ajudarem no sono, no sentido de aumentar a serotonina, aumentar a dopamina, aumentar até mesmo a melatonina, mas também por ter um efeito digestivo. Então, a gente dormir com o estômago leve é sensacional. A gente acorda no outro dia com outra energia. Diferentemente de quando a gente come muitas carnes, por exemplo, de noite, ou mesmo que não tenha carne na refeição, seja um vegetariano, vegano, um volume muito grande de comida, a gente fica pesado e no outro dia a gente não acorda bem. Então pensar nisso. E os chás que normalmente eu uso na minha rotina diária, camomila, erva doce, melissa, passiflora e mulungu. As misturas, as quantidades, de forma personalizada com o seu nutricionista. Ele vai conseguir te orientar da melhor forma possível e personalizada para você. Seguindo a nossa ideia, nós temos o rastreamento de alguns níveis corporais e metabólicos, principalmente no que diz respeito à vitamina D. Nós temos inúmeros estudos científicos mostrando a relação da vitamina D com a nossa imunidade, com o nosso preparo imunitário, com a nossa otimização da imunocompetência. Então a vitamina D precisa ser algo que a gente tem pensado e colocado em nossas prioridades para que a gente module esse sistema imune da melhor forma possível. Rodrigo, aonde a vitamina D? Pode ser exposição solar, também alimentos fontes de vitamina D, como por exemplo peixes, e por fim a suplementação. Normalmente a gente observa na população em geral, e muitos estudos trazem esse dado, nós como população mundial e Brasil, apesar da gente, aqui no Brasil especificamente, a gente tem uma exposição solar frequente, constante, mas os nossos níveis de vitamina D normalmente são baixos. Principalmente se você é profissional de saúde e está me ouvindo agora, o principal não é olhar a vitamina D3 ou a 25-hidroxivitamina D3.
olhar também o paratormônio. O paratormônio vai mostrar pra gente se essa vitamina D está sendo produzida de uma forma adequada ou não. Então, olhar esses exames laboratoriais de uma forma mais holística, de uma forma mais integrativa, certo? E aí, outro nível que a gente precisa olhar é a vitamina B12. Por que vitamina B12, Rodrigo? Vitamina B12 é o grande metilador de praticamente todas as teias que existem no nosso metabolismo. Se eu não tenho vitamina B12, por exemplo, eu aumento minha homocisteína, e essa homocisteína tem muita ligação com inflamação, e essa homocisteína e inflamação acabam conduzindo a eventos cardiovasculares negativos, certo? Então é importantíssimo a gente olhar para a vitamina B12 e não só nesse sentido. A vitamina B12 também tem uma função metiladora muito importante. O que é metilação, Rodrigo? A metilação, olha, o primeiro sufixo, metil, CH3. Então eu metilo aquele sistema colocando um CH3 a mais, de uma forma bem didática, tá? Esse processo ele é complexo, mas de uma forma didática, quando eu estou metilando, eu posso estar ativando genes e silenciando genes. No caso da vitamina B12, quando a gente não está nem em hipometilação ou hipermetilação, quando a gente está conseguindo metilar da forma correta, nós temos o silenciamento de genes pró-inflamatórios, carcinogênicos ou cancerígenos, né? E por outro lado, a gente ativa toda a nossa cascata anti-inflamatória, toda a nossa cascata antioxidante e nossa cascata destoxificante. Então, olhar vitamina D e vitamina B12. Obviamente, pessoal, hidratação de qualidade e água de qualidade. A água de qualidade não é toda a água. Independente da região que você more, busque uma água de qualidade. Uma água que você tenha certeza que não está contaminada e uma água que você tenha certeza que seja pura, certo? Independente do contexto que você vive, busque sempre uma água de qualidade. Outro ponto, exercício físico. Rodrigo, o que você tem a dizer sobre exercício físico? Eu não sou educador físico, então não posso fazer nenhum tipo de orientação. Procure o seu educador físico para te ajudar de forma personalizada. Mas o que eu posso dizer por minha experiência prática e compartilhamento com os meus pacientes é que o exercício físico, pensando em imunossupressão, o exercício físico ele é um grande imunossupressor. Ele precisa de células imunológicas ativas para regular aquela agressão. Pensa na agressão, o exercício. O exercício a gente está destruindo musculatura, a gente está requerendo células imunológicas para controlar toda aquela inflamação, todo aquele dano muscular. Então, se eu treino muito forte, eu mesmo, Rodrigo, treino 2 vezes por dia, diminuir esse ritmo. Por quê? Se eu estou lesionando demais o meu músculo, se eu estou gerando muito dano muscular, se eu estou sinalizando a necessidade de muita célula imunológica, com certeza esse sistema vai ficar debilitado. Com certeza esse sistema pode ter uma queda imunológica. Então, os exercícios eu coloquei aqui, principalmente com orientação do seu profissional da educação física, fazer uma atividade mais leve a moderada, não tanto intensa para não debilitar esse sistema imunológico. Obviamente, se esse sistema imunológico cair, se nós tivermos um processo de imunossupressão, pode possibilitar uma invasão viral com maior facilidade, certo? E essa é uma opinião pessoal, não quer dizer que está certo ou errado, não existe certo ou errado nesse mundo, é a opinião do Rodrigo. Eu, sinceramente, estou evitando e vou evitar ir para academia. Por que, Rodrigo? Que loucura é essa? Tá desesperado? Você está falando que não é para a gente ficar desesperado? Pessoal, a academia é um ambiente no qual tem muitas pessoas, ar-condicionado ligado, e suor. Combinação perfeita para um oportunista, um agressor oportunista entrar em ação, entrar no nosso sistema. Então, eu estou correndo na rua, estou fazendo funcional, vendo vídeos para poder conseguir fazer exercício de uma forma mais orientada, e eu tenho meu profissional da educação física que me orienta, que planeja meus treinos. Então, nós já estamos traçando estratégias para o treino continuar, mas a gente não precisar se direcionar à academia. Isso não é recomendação para ninguém, isso é uma opinião do Rodrigo, tá? Não quer dizer que está certo ou errado. Cada um toma suas escolhas, cada um sabe o caminho. Bom,
E o nosso pensamento em relação à alimentação de uma forma geral precisa ser um pensamento estratégico de combate. E como que a gente faz esse combate e esse preparo no caso da gente receber essa carga viral? Nós temos 4 pilares. Modulação intestinal inteligente, personalizada. Segundo ponto, otimização das defesas e do suporte antioxidante. Introduzir mais alimentos antioxidantes, com compostos antioxidantes. Diminuir a inflamação, modular essa inflamação, controlar a inflamação crônica, que também pode estar gerando vários mediadores inflamatórios e repercutindo em, principalmente, dor. Se você está sentindo dor hoje, articular, dores de cabeça, dores de estômago, pode ter certeza que tem o gatilho da inflamação, o gatilho dos mediadores inflamatórios envolvidos. Isso é ruim de forma alguma. Seu corpo está tentando se proteger, seu corpo está tentando combater. O problema é que a maioria das pessoas exibe uma inflamação crônica por estilo de vida inadequado. Tudo isso que eu estou pontuando para vocês, percebam, tudo isso faz parte de um estilo de vida. Dormir adequadamente, controlar o estresse, se hidratar corretamente, fazer o exercício de uma forma personalizada e de uma forma adequada. Então tudo isso compreende o nosso estilo de vida e a gente precisa estar com isso bem claro em nossas mentes. E aí a gente tem por final a amplificação do sistema destoxificante, principalmente usando alimentos que fazem a indução, que ajudam na expressão e posterior atividade do NRF2. O que é o NRF2? Fator nuclear relacionado ao eritroide 2. E o que é isso, Rodrigo? É um fator que, através de alimentos e através de suplementações específicas, a gente ativa e ele consegue arquitetar repercussões positivas no sentido de otimizar o nosso sistema destox. Se o nosso sistema desintoxicante está equilibrado, está eficiente, está otimizado, a gente consegue pegar aquelas toxinas com maior facilidade, tornar aquelas toxinas mais passíveis para a posterior eliminação. Então, Rodrigo, na prática, o que a gente precisa fazer? Agora, a gente vai partir para as estratégias. Então, se você está me ouvindo agora, se você ficou aqui no vídeo me acompanhando, primeiro eu te agradeço. Muito obrigado por ter chegado até aqui comigo. E agora a gente vai para a melhor parte. Se você ficou aqui, você vai aproveitar o melhor desse vídeo, que são as estratégias. Então pega papel, pega caneta e começa a anotar. O que eu estou buscando fazer para aumentar toda essa repercussão positiva da nutrição holística na vida de vocês? Estou fazendo lives semanais. Então toda semana eu tenho um convidado especial que compartilha comigo algumas ideias em relação à nutrição, à medicina, à psicologia, à saúde holística de uma forma geral. Então, se você está aqui comigo, eu faço o convite para você do fundo do meu coração para essa trajetória da transformação holística. Foi esse o nome que eu decidi dar para essa jornada de lives. Justamente porque eu vou fazer lives durante o ano inteiro e a gente vai toda semana estar discutindo temas relevantes relacionados à saúde. Então, se você está aqui comigo até agora, me acompanhe nas lives, porque teremos convidados especiais e muitas coisas interessantes a debater. Bom, agora que você já tem papel e caneta na sua mão, presta muita atenção. Estratégias simples e estratégias avançadas. Para a gente começar, o básico: consumir mais frutas, verduras / vegetais, hortaliças e também punks. O que são as punks? Plantas alimentícias não convencionais. Se você não conhece as plantas alimentícias não convencionais, eu faço a indicação para você dar um Google, pesquisar um pouquinho sobre esse tipo, de alimento que a gente não conhece e que, sinceramente, os artigos científicos têm mostrado um potencial antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante, imunomodulador incrível dessas plantas que normalmente não estão na feira, que não estão no nosso hábito alimentar, mas que podem reproduzir muita saúde. Guardem esse nome, porque punks ainda vai ser o presente e o futuro. Seguindo, frutas cítricas e vermelhas, por exibirem alguns fitoquímicos que eu vou falar já já,
no café da manhã, no lanche da manhã, ou no lanche da tarde, ou então no jantar. Por que isso, Rodrigo? Nós precisamos otimizar e aumentar o nosso consumo de frutas. Pode ser no café da manhã, pode ser no lanche da manhã, isso você vai decidir com o seu nutricionista, de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você gosta. Mas, de uma forma geral, ter pelo menos de 2 a 3 refeições contendo frutas. Quais frutas podem ser, Rodrigo? Como eu falei anteriormente, principalmente frutas cítricas, então tangerina, limão, laranja, kiwi, maracujá, caju. E por outro lado, as frutas vermelhas, morango, jabuticaba, amora, mirtilo, framboesa. Nem tudo é acessível para todos nós, eu entendo isso, mas todo mundo consegue comprar o morango orgânico, todo mundo consegue comprar uvas, todo mundo consegue comprar amora, ou então talvez até tenha um pé de amora em casa, como é meu caso aqui. Enfim, otimizar esse consumo de frutas no dia a dia já vai ser muito importante. Mas importante para quê, Rodrigo? Para a gente contemplar na nossa estratégia fitoquímicos-chave. O que são esses fitoquímicos? Rapidamente, os fitoquímicos eles são compostos naturais que ocorrem nas plantas, que são produzidos justamente para proteger as plantas das pragas, dos agressores. E esses fitoquímicos, ou fitonutrientes, os fitonutrientes são todos os nutrientes que vêm do reino fito. Fito vem de planta, certo? Então os fitonutrientes são todos os fitonutrientes. Fitoquímicos são particularidades, são especificidades. Quais fitoquímicos são chaves nesse processo? Primeiro, fenólicos. A gente pode encontrar, por exemplo, alguns fenólicos no pólen, no extrato de própolis. Segundo ponto, limonoides. Aonde estão os limonoides? Principalmente advindos do limão, mas na casca. Então usar limão galego, limão Tahiti, limão siciliano, todos orgânicos. Por favor, presta atenção nisso. Essas frutas precisam ser orgânicas. Não adianta você comprar fruta convencional, cheia de agrotóxico, e achar que você está limpando o seu sistema. Infelizmente, não é assim que o jogo é jogado, tá? Essa pode ser uma ótima oportunidade para você se aproximar da agricultura familiar, de você se dispor aí na feira, entender o trabalho dessas pessoas que nos ajudam todos os dias. Um dia você pode precisar talvez de um advogado, de um engenheiro ou talvez até de um nutricionista, mas de um agricultor nós precisamos todos os dias. Então precisamos nos direcionar para as feiras. Aqui em Brasília, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Florianópolis, todas as cidades têm feiras orgânicas. Então, por favor, se permitam a conhecer esse universo. E aí, esses limonoides estão nas cascas. Então, eu posso usar uma casca de limão para fazer um chá junto com o gengibre. Eu posso usar uma casca de tangerina para fazer um chá. Eu posso usar a casca da laranja. Eu posso usar, em alguns casos, a casca da romã. A casca da romã é extremamente antioxidante, anti-inflamatória. Então, estratégias simples que podem ser implementadas. E, por fim, nós temos os polifenóis, que compreendem um grande grupo dos fitoquímicos, e dentre esses polifenóis a gente encontra polifenóis na uva, no morango, no cacau, no chocolate. Então a gente pode implementar essas estratégias no nosso dia a dia de forma bem simples, prática e fácil. Outro ponto são as raízes imunomoduladoras e anti-inflamatórias. Gengibre e raiz de cúrcuma. Ponto final. A gente não precisa muito mais do que isso. A cúrcuma pode ser em pó, pode ser a raiz, a gente fazer um chá, a gente pode colocar na comida. O gengibre é a mesma coisa. Usar essas estratégias no dia a dia. Seguindo, os produtos derivados das abelhas. O que seriam isso, Rodrigo? Primeiro, extrato de própolis. Extrato de própolis é uma das suplementações que eu mais gosto de usar para mim, para minha família, para os meus pacientes, e temos muitos resultados expressivos com o uso de própolis. Nós temos um embasamento científico muito bem estruturado nesse sentido. Se você tem curiosidade de procurar um pouco mais sobre própolis, você vai achar muitos artigos científicos trazendo os efeitos desse própolis. E aí nós temos o própolis. A indicação que eu faço é buscar um própolis de 17% a 30% de P sobre V. O que é P sobre V? Peso sobre volume. Então, quanto maior o P sobre V, melhor, mais eficiente
esse própolis é. Então, normalmente eu uso ali entre 21 e 30. É forte? É bem forte. É gostoso? Não é gostoso. Mas é um remédio natural e que funciona demais. Se tudo que eu falei aqui pra você fez sentido até agora, o que eu quero que mais fique na sua mente é que o própolis pode ser um grande aliado. Não só para questões... Lembra da nossa avó contando? Ah, bota o própolis na garganta quando você estiver doente, gripado, resfriado. Então nós podemos usar. Eu uso própolis de 2 a 3 vezes por dia. Nessa época de afecções respiratórias e gripes e resfriados, influenza, coronavírus, bem latentes, pode usar de 2 a 3 vezes por dia, de 20 a 25 gotas, a depender da orientação do seu nutricionista. Outro ponto, mel, por que não? Usar o mel de abelha silvestre, o mel de abelha de laranjeira, o mel de jataí. O de jataí é um dos mais potentes que tem, ele é bem caro também, não é tão acessível assim, mas se você tiver a oportunidade de ter o contato com ele, ou souber de alguma loja que tenha, será bem legal. O mel de jataí é fenomenal no sentido imunocompetente, tá? Ajuda na competência do sistema imunológico. Nós temos a geleia real, que é algo também um pouco mais caro, não é tão acessível assim. Eu uso muito geleia real para pacientes que querem aumentar a fertilidade, para pacientes que querem engravidar, essa é uma curiosidade. Mas a geleia real também tem um ótimo poder anti-inflamatório, um ótimo poder detoxificante. E por fim, meu queridinho junto com o extrato de própolis, que é o pólen apícola. Pólen a gente acha em todos os lugares, pólen de extrema qualidade. O pólen tem vitaminas do complexo B, coenzimas e muitos fenólicos. Então, resumo da obra, anti-inflamatório, antioxidante e detoxificante também. Seguindo aqui para as nossas etapas finais, Rodrigo, o que você usaria, o que você está usando de suplementação? Bom, como eu falei para vocês, o que eu estou compartilhando com vocês é a minha experiência comigo mesmo, com a minha família e com os meus pacientes. Não é orientação e nem recomendação para ninguém. Tudo isso precisa ser feito de forma individualizada e personalizada, só para ressaltar mais uma vez. E nós temos, eu separei aqui uma lista de suplementação. Como eu estou estudando isso há 3 semanas, então eu fiz um roteiro mesmo, um esquema. Por isso que o vídeo está ficando longo, porque nós temos muita coisa a discutir. Então vou botar em tópicos o que eu coloquei. E aí quantidades, dosagens, mais uma vez, personalizado com o seu médico ou nutricionista. Quais são as suplementações? Ômega 3, clorela, óleo de crio, equinácea, espirulina. A prata coloidal pode ser usada com muita repercussão boa. Se você não estudou nada sobre a prata coloidal, é algo que eu uso desde os tempos da minha avó. Minha avó já tinha esse hábito e eu introduzi na minha vida e hoje em dia faz parte da minha rotina também. Nós temos extrato de alho com padronização em alicina para poder ter o efeito garantido. Nós temos a quercetina, nós temos o selênio, o zinco e a vitamina C lipossomal. Como assim vitamina C lipossomal? Lipossomal é uma tecnologia desenvolvida em alguns produtos que otimiza a absorção dessa vitamina C. Nós temos uma taxa de absorção da vitamina C não tão eficiente. E aí, quando a gente tem uma vitamina C lipossomada, quando a gente tem uma vitamina C que tem aquela capa de fosfolipídios, e como nós somos, né, células com a nossa bicamada fosfolipídica, com toda a absorção, a assimilação daquela vitamina C vai ficar muito mais expressiva. Um dado recente, os estudiosos da China vêm pesquisando muito sobre doses mais altas de vitamina C na prevenção e no tratamento do coronavírus. Então é algo que a gente pode olhar com bons olhos também. E aí, para a gente finalizar essa parte de suplementação, eu tenho também o ácido R-alfa-lipóico, que é um ótimo detoxificante, que faz parte da nossa cadeia transportadora de elétrons, então otimiza todo o nosso processo energético e nosso processo de eliminação. A N-acetilcisteína, L-lisina e a elderberry. O que é elderberry? Sabugueiro. É uma ótima estratégia também, eu gosto muito de usar com meus pacientes e dá muito certo no sentido de competência imunológica. Algumas tinturas que eu gosto de usar equinácea, hortelã, cardo-mariano, o próprio sabugueiro, alcachofra, dente de leão, coentro e sucupira.
Óleos, gosto muito do óleo de orégano. Óleo de orégano tem uma ação antioxidante, mas principalmente uma ação antibacteriana, uma ação antiviral e uma ação antifúngica. Então a gente pode usar o óleo de orégano nas quantidades estabelecidas e também principalmente com as padronizações bem adequadas. Converse com o seu nutricionista, converse com o seu médico, converse com o seu farmacêutico sempre para saber as melhores formas de utilização das suplementações. Rodrigo, vamos para a parte fácil da coisa. O que a gente pode fazer de mais fácil, de mais simples, de mais acessível? Sucos e shots. Por exemplo, um suco que eu fiz aqui, ele teria couve, cenoura, gengibre, limão galego, ora pronobis, que é uma punk, e a farinha de casca de uva orgânica. Farinha de casca de uva orgânica, farinha de semente de uva orgânica são simplesmente sensacionais. Muitos fitoquímicos, muitos polifenóis, tem uma atuação imunológica e detoxificante bem interessante. É o que os artigos científicos têm trazido para nós da comunidade científica, para nós da comunidade das ciências da saúde. Então fazer um suco com vegetais, frutas, hortaliças e punks, né? Pode usar água ou água de coco para fazer um super suco aí repleto de densidade nutritiva. Shots, como que eu faço um shot? Por exemplo, eu posso fazer um shot com água ou água de coco, usar gengibre em pó, cúrcuma em pó, clorela em pó e o camu camu, ou então a farinha de casca de uva, farinha de semente de uva ou aronia berry. Rodrigo, como assim? O que é camu camu? O que é isso? Camu camu é uma frutinha amazônica que tem muita vitamina C e tem muitos fenólicos. Então a gente encontra o camu camu normalmente em pó, a granel, e o camu camu eu uso muito nos shots por ser algo muito acessível, algo que eu consigo manipular de forma rápida e consigo ter efeitos imunológicos bem eficientes. E agora, para a gente finalizar, nós temos os temperos. Por que não otimizar nesse momento os temperos que você coloca na comida? O que seria isso, Rodrigo? Orégano, alecrim, tomilho, manjericão, a própria cúrcuma, pimenta preta, pimenta caiena, alho, cebola, alho poró. Esse tipo de tempero pode ajudar você demais. Eu uso tempero todos os dias. Ensino para meus pacientes que os temperos são muito anti-inflamatórios, antifúngicos, antibacterianos, antivirais e coisa simples, né? A gente coloca o tempero na comida e ele repercute positivamente para toda a nossa organização imunológica e competência imunológica. Para a gente finalizar com chave de ouro, eu peço que você, de novo, pegue papel e caneta. Se você está aqui comigo até agora, eu te agradeço imensamente e faço a consideração de que todas as semanas teremos lives com assuntos diferentes e com convidados especiais, e você é meu convidado para essa jornada da transformação holística. Para a gente finalizar, estratégias holísticas, estratégias mentais, emocionais e comportamentais. Vou pontuar o que a gente precisa emocionalmente, mentalmente, comportamentalmente fazer para se equilibrar e se afastar e não permitir que esse coronavírus chegue perto da gente. Bom, primeiro, fortalecer as bases da saúde que a gente trabalhou para nos tornarmos mais imunocompetentes. Nós temos mais competências imunológicas, nosso preparo metabólico está assegurado, garantido. Lembrando que nada é milagroso, nada é solução milagrosa, e a gente precisa entender que talvez, mesmo com todas essas estratégias, a gente acabe sendo contagiado e não tem desespero e nem sufocamento, justamente porque a taxa de letalidade do coronavírus é baixa. Relembrando, os grupos de risco são os que mais têm risco, então os idosos e pessoas imunossuprimidas, além das crianças também, que têm um contágio muito fácil. Mas a gente precisa pensar em preparo, combate, estratégias para a gente estar preparado sempre. Então, fortalecer essas bases da saúde para a gente combater os agressores e possíveis inimigos do nosso metabolismo, da nossa saúde de forma geral. Fortalecer todas as bases metabólicas dos 4 pilares que eu trouxe para vocês. Modulação intestinal,
antioxidação, anti-inflamação e detoxificação. São os 4 pilares principais para a gente estar preparado, não só para o coronavírus, mas para situações gerais em saúde. Se precaver de forma inteligente, colocando as energias nas prioridades. Então, a gente precisa colocar a energia em tudo isso que eu falei para vocês. Se você está aqui até agora no vídeo, você teve uma aula de como se preparar para tudo isso que está acontecendo de uma forma muito, mas muito significativa. Tá? Eu estou estudando esse tema há 3 semanas e esse é um roteiro bem grande que eu criei justamente para ter uma estratégia de combate para esse novo acometimento que está dando muita dor de cabeça no mundo inteiro. 2 passos finais, pessoal. Desenvolver a imunidade emocional. O que é desenvolver a imunidade emocional? Nós temos aí o nosso sistema imunológico, as nossas células T-help, nosso TH1, TH2, TH3, TH17. Nós temos um sistema imunológico sintetizado, feito para o nosso organismo funcionar, realmente a gente conseguir combater todos os agressores. Mas a imunidade emocional é muito importante. Nós precisamos estar imunes a toda essa carga tóxica, a essa carga de medo, a essa carga de desespero que principalmente a todos os veículos midiáticos trazem para nós. Esse medo, se fala de coronavírus o tempo inteiro, a gente fica replicando notícia ruim, a gente fica replicando o número de morte, e a gente não foca no que precisa ser feito. Então, esteja imune de uma forma emocional, tá? Se prepare. Se você usar todas as estratégias que eu te coloquei aqui, principalmente as estratégias holísticas nesse momento, com certeza você vai estar muito mais preparado. E o que eu quero trazer com isso foi o que eu falei no começo desse vídeo. Pessoal, a gente precisa atrair o que a gente quer. Se a gente ficar pensando toda hora em coronavírus, ele vai chegar perto da gente. Então a gente precisa nos preparar, ter competência imunológica e se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas a gente se preparou, a gente se planejou, a gente se organizou para isso e nosso metabolismo, o organismo está preparado. E por fim, não vibrar na frequência do medo. Nós somos feitos de energia, nós somos feitos de frequência. E se você ficar vibrando na frequência do medo, da angústia, do desespero, do sofrimento, da preocupação, você está se preocupando antes da coisa acontecer. Com certeza, a chance dessa carga viral adentrar no seu ser é muito maior. Bom, pessoal, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, agradeço a atenção, agradeço a todo o carinho que eu recebo aqui diariamente nas mensagens, nos compartilhamentos, nos posts. Fico muito agradecido de contribuir positivamente com vocês. Se esse vídeo fez sentido para você e você ficou aqui comigo até o final, compartilhe com pelo menos 5 amigos que podem olhar esse vídeo e falar assim: nossa, nós temos algo a poder usar para possibilitar o nosso equilíbrio imunológico, o nosso equilíbrio metabólico, para a gente conseguir estar preparado para essa nova pandemia que vem aí e está atacando o mundo todo. Certo? Se esse vídeo fez sentido para você, eu te agradeço demais por ter ficado comigo aqui e ter aprendido um pouquinho mais sobre imunidade e sobre competências imunológicas. Fico muito feliz e teremos muitos mais vídeos para frente para a gente poder trabalhar outros temas relevantes com enfoque na nutrição holística. Muito obrigado. Namastê.